Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 44, Funções Inorgânicas 1, Lembrando lá que eu já expliquei o porquê que é Funções Inorgânicas 1. Se você não viu, se você não lembra, volta lá na aula de número 43. Então vamos lá, galera. Essa primeira parte, na parte 1 da matéria, nós estaremos vendo sobre ácidos diarrênios. O que é o ácido diarrênio? É todo mundo, todo cara que apresentar essa carinha aqui. Então, vamos tentar entender o que essa carinha significa. Quando eu tenho algum elemento começado com H, independente do estado físico dele, que eu representei por EF, independente do estado físico, ele começando com H aqui, e quando eu coloco em água, ele se dissocia em H+, e um outro ânion qualquer, aonde que meu único cátion que eu tenho presente lá é o H+, então essa espécie é chamada de ácido. Por que ela é chamada de ácido? Ela vai ser chamada de ácido só quando a gente tiver H+ em água. Por isso desse aqui, que significa que o nosso meio, o nosso soluto, o nosso solvente é aquoso. Beleza, pessoal? Por enquanto não precisa se preocupar muito com o que é solvente, o que é soluto, que a gente vai ver isso um pouco mais pra frente também. Então, pessoal, a gente vê aqui que é um ácido. A primeira coisa que a gente tem que identificar é se ele começa com H. Segundo, se em água o único cátion que ele vai liberar é o H+. Beleza, pessoal? Barbada, Muito fácil. Então vamos lá. Aqui eu dou alguns exemplos de ácidos para vocês. Eu estou falando com vocês que eles são ácidos H2SO4, HF, HI, H3PO4. Agora, eu quero que vocês pausem o vídeo e que vocês me provem que esses elementos acima são ácidos. Mas como que a gente vai fazer isso se você falou pra gente nunca experimentar nada em laboratório? Bom, eu dei a definiçãozinha pra vocês de que é um ácido, do que é um ácido diarrênios, e tô falando pra vocês, gente, isso aqui é um ácido diarrênio. Agora eu quero que através disso daqui, vocês chegam nisso daqui pra mim. Beleza? Por favor, pausem o vídeo aí um pouquinho e tente resolver esse exercício. Muito bem. Como que eu sei que vocês pausaram os vídeos, Vamos fazer então a resolução. Aqui, pessoal, eu coloquei alguns estados físicos desses elementos. Então, olha só. Tá líquido, tá gasoso, gasoso e líquido. Porém, quando ele se dissociar, a gente não vai estar adicionando água. Eu não preciso representar aqui mais água, não. Eu posso já fazer assim diretamente, igual eu fiz aqui em cima, aonde eu vou estar tendo aqui nessa outra parte aqui, depois da setinha, água, tá em aquoso. Então vamos lá. A gente sabe que o único íon dissociado é o H+. Sempre vai ser H+. Beleza, pessoal? Independente de quantos H's tenham aqui na frente. Mas, seguindo essa mesma regrinha aqui, SO4 aquoso. Só que, se a gente for lembrar da regra da Xuxa, esse não vai vir chuchar pra cá. Essa carga não é mais. Para neutralizar, tem que ser menos. Como que eu tenho duas cargas negativas aqui e uma carga positiva desse lado, esse composto ele não está neutralizado. Então, a gente coloca um 2 aqui na frente para neutralizar essas cargas. Não entendi. Então vamos lá de novo. A gente dissocia, a gente não tem só H+, esse outro lado como único cátion, e aqui eu tenho o SO4-. Apliquei então a regra da Xuxa, esse 2 eu subi ele para cá. Se esse é mais, esse tem que ser menos. É para neutralizar, mais e menos, é a proporção lá. Só que aqui eu tenho duas carguinhas negativas, tá vendo? Aqui eu só posso ter H+, não é? Como que eu vou fazer então para eu ter duas carguinhas negativas? Coloco um 2 aqui na frente, porque 2 vezes 1 dá 2. Ou seja, eu tenho duas cargas positivas. Com duas cargas negativas aqui, deste outro lado, eu tenho então o meu composto neutralizado. Beleza? Então vamos ver. Agora tentem fazer essa mesma linha de raciocínio para esses daqui de baixo, fazendo favor. Então, para quem tentou resolver, encontrou isso daqui no final.
Lembrando que nas 4 espécies, o único cátion é o H+. Dessa maneira, você provou que todos esses aqui são ácidos diarrênios. Dá prosseguimento aqui então, pessoal. A gente vai fazer a classificação quanto ao tipo de ácido. A primeira classificação então que a gente tem é os hidrácidos. O que são hidrácidos? Nada mais, nada menos do que aqueles ácidos que não contêm oxigênio. Olha aqui então. HI, HBr, nenhum deles tem oxigênio, então eles são hidrácidos. E estes daqui que são os oxiácidos, são os ácidos que possuem oxigênio na sua fórmula. Então olha só, começa com H, possui oxigênio aqui na sua fórmula e formam os óxidos ácidos. Os oxiácidos, perdão. Nomenclatura de ácidos. Essa nomenclatura então, gente, eu não sei porquê, mas a galera morre de medo de dar nomenclatura a compostos inorgânicos. Mas eu vou provar para vocês que é bem facinho. Então vamos lá. Quando a gente tem um hidrácido, ou seja, um ácido sem oxigênio, a gente vai identificar assim: ácido mais nome do elemento mais hídrico. Entre parênteses eu coloquei gramática porque a gente tem que respeitar também as regras da gramática portuguesa. Então vamos lá. Vamos pro HCl. O HCl a gente já sabe que é um ácido, né? Por que ele é um ácido? Começa com H, em água vai dissociar o H+ como único cátion. Quem tem dúvida é só fazer essas dissociações aqui. Então vamos lá. Dá nomenclatura para esse cara aqui. A primeira a gente já sabe que é ácido. Mais nome do elemento. O elemento é o cloro. Só que aqui eu tenho hídrico. Então, pela gramática portuguesa, eu não posso colocar clorohídrico. Então você coloca, você elimina o O e coloca o hídrico. Então o nome desse ácido, quando dissociado em água, é o ácido clorídrico. Beleza, olha que facinho. O que teve de mais dificuldade aqui foi a gramática portuguesa. Tá vendo, gente? Química é muito fácil. Então olha só. Quando a gente tem aqui com oxigênio, só lembrando que essa manchinha aqui foi porque eu dei um errinho e eu coloquei a fórmula aqui de novo. Quando a gente tem o oxigênio, a gente tem um pouquinho mais de regra, mas nada que dificulte o nosso trabalho em absolutamente nada. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é o padrão. O padrão, quando a gente tem o ácido com oxigênio, vai ser ácido mais o nome do elemento mais ícon. Esse NE é nome do elemento, tá, pessoal? Aí, a gente vai ter casos que a gente vai poder ter um oxigênio a mais que o padrão, um oxigênio a menos e 2 oxigênio a menos. Então, vamos lá. Primeiro caso, quando a gente tem um oxigênio a mais, a gente chama de ácido mais per mais nome do elemento mais ícon. Quando a gente tem menos um oxigênio do que o padrão, a gente chama de ácido mais o nome do elemento mais oso. E quando a gente tem menos 2 oxigênio, a gente chama de ácido mais hipo mais o nome do elemento mais oso. Aí vocês devem estar se perguntando, mas eu não sei quando que eu vou ter o ácido, blá blá blá, não sei quando vai ter. Seguinte, bateu o olho nesse cara aqui de baixo. Tem mais algum outro cara semelhante a ele? Por exemplo, H2SO3 ou H2SO5, se pudesse existir, já estou adiantando que não existe, mas se pudesse existir, não. Então se vocês bater o olho, viu que só tem um cara desse tipo, ele vai ser o padrão. Então a nomenclatura desse cara vai ser de acordo com o que é feita lá no padrão. Então vamos dar a nomenclatura dele. Vai ser ácido mais nome do elemento. O nome desse elemento é em latim. Em latim, o enxofre chama sulfur. Mais o ícon. A gente tem o ácido sulfúrico. Beleza, pessoal? Tá vendo como que química é facinha? Beleza. Então a aula de hoje é isso.
Fiquem na sequência que a gente vai continuar vendo as funções inorgânicas 1, falando ainda de ácidos, e farei mais alguns exercícios, principalmente de óxidos ácidos das nomenclaturas. Beleza? Forte abraço e até o nosso próximo encontro.